Você já imaginou o que acontece no mundo espiritual quando Deus decide intervir na história de uma pessoa? Já pensou que talvez o momento mais decisivo da sua vida não seja fruto do acaso, nem resultado dos seus esforços, mas o instante exato em que o Senhor, olhando para você, determina que o seu destino não pode mais continuar sendo o mesmo? E se eu te dissesse que há sinais invisíveis de que o céu está se movendo ao seu favor, mesmo quando tudo ao seu redor parece parado? E se você descobrisse que existe um ponto secreto, uma virada divina, uma espécie de decreto espiritual capaz de transformar completamente o rumo da sua história? Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre isso. Sobre o momento misterioso, profundo e muitas vezes incompreendido em que Deus decide mudar o destino de alguém. Há um poder oculto nas mãos do Senhor que poucos compreendem, uma sabedoria esquecida que revela que Ele não está limitado ao passado que te feriu, nem aos erros que você cometeu, nem às portas que se fecharam diante de você. Quando Deus decide mudar o destino de alguém, Ele não consulta a lógica, não consulta seus medos, não consulta suas dores. Ele simplesmente age. E quando Ele age, nenhuma força humana ou espiritual pode impedir. E se eu te dissesse que esta mudança pode estar prestes a acontecer na sua vida? Que aquilo que você chama de atraso pode ser, na verdade, o alinhamento perfeito do céu? Que a dor que você carrega há tanto tempo pode estar preparando o terreno onde Deus plantará uma nova história? Há algo sobrenatural acontecendo agora mesmo, enquanto você escuta estas palavras, porque o Espírito Santo está trazendo luz sobre lugares da sua alma que você pensava estarem adormecidos. Existe uma reflexão profunda que você precisa fazer. Quantas vezes você confundiu estagnação com espera? Quantas vezes acreditou que Deus havia te esquecido, quando, na verdade, Ele estava trabalhando silenciosamente para mudar sua rota? O destino humano é frágil, mas o destino entregue nas mãos de Deus se torna invencível. Há dilemas que só se resolvem quando o Senhor decide colocar um ponto final no ciclo antigo e iniciar uma nova estação. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente esse momento. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por revelações que vão tocar suas emoções, despertar sua fé e confrontar as áreas onde você já se conformou com menos do que Deus planejou para você. Vamos falar sobre destinos transformados, caminhos reescritos, vidas totalmente viradas do avesso pelo toque divino. Você vai descobrir como reconhecer os sinais de que Deus está mudando sua história, entender o propósito por trás das rupturas e perceber que, quando Ele decide intervir, nada permanece como antes. Este vídeo é uma jornada, e cada palavra foi preparada para abrir sua mente e seu coração para aquilo que o Senhor quer realizar. Por isso, antes de continuarmos, quero te pedir um ato simples que carrega um significado espiritual enorme. Comente aqui embaixo a frase "Paz em Cristo". Esse comentário é como uma declaração pública de que você está disposto a receber tudo o que Deus quer liberar sobre sua vida hoje. É um gesto de fé. É como abrir a porta do coração e dizer: Senhor, fala comigo. Também quero te pedir que curta este vídeo agora mesmo. Não se trata apenas de um gesto mecânico. Quando você faz isso, você impulsiona esta mensagem para que o YouTube a envie para pessoas que estão precisando exatamente desta palavra. Pessoas que estão no limite, pedindo uma direção, precisando de esperança. Ao curtir, você se torna parte ativa desta missão, alguém que ajuda a espalhar a palavra de Deus. E eu valorizo profundamente quem faz isso, porque mostra maturidade espiritual e amor pelas almas. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Mas não como quem apenas aperta um botão. Faça isso como um compromisso com sua fé, como alguém que entende que aqui, nestes estudos, há alimento, há direção, há presença de Deus. Há pessoas que encontram nos vídeos deste canal a força que não encontram em lugar nenhum. Ao se inscrever, você se torna parte de uma família espiritual que cresce, luta e aprende junto. E ao permanecer aqui, você fortalece a sua própria caminhada. Quero que você saiba que o penúltimo ensinamento deste estudo pode ser a chave para destravar uma bênção que está retida há muito tempo. Uma bênção que parece distante, mas que está mais perto do que você imagina. Por isso, não saia do vídeo. Preste atenção a cada detalhe. Cada palavra pode ser uma resposta do céu. Respire fundo, silencie o ambiente, prepare seu coração e sua alma. Algo poderoso está prestes a ser revelado. 1. A revelação de Abraão, quando Deus muda a rota de uma vida. Quando falamos sobre destino,
Poucas histórias ilustram tão profundamente a intervenção divina quanto a jornada de Abraão. Ele não estava buscando grandeza, não estava tentando construir um império, não estava tentando provar nada para ninguém. Abraão estava apenas vivendo sua vida comum, dentro de uma rotina previsível, cercado pelas mesmas paisagens, pelas mesmas vozes, pelas mesmas limitações. E é precisamente nesse cenário de normalidade que Deus decidiu intervir e mudar completamente o rumo de sua história. Assim como você, Abraão não tinha ideia de que o céu estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Ele não imaginava que um simples chamado mudaria não apenas o seu futuro, mas a história de gerações inteiras. E isso nos ensina algo poderoso. Muitas vezes, quando o destino está prestes a ser transformado, Deus começa falando em silêncio. Começa inquietando o coração. Começa movendo pequenas peças que só depois fazem sentido. A mudança do destino não começa com um milagre visível, mas com um convite espiritual que desperta dentro da alma. Deus disse a Abraão que saísse da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai. Era um convite profundo, radical e desconfortável. E talvez, sem perceber, você também esteja ouvindo esse chamado. Talvez haja uma inquietação que você ainda não entende. Talvez Deus esteja tirando você de ambientes que já não pertencem ao seu propósito, desconectando laços que já cumpriram sua função, afastando você de vozes que limitam aquilo que ele decidiu realizar. A mudança de destino quase nunca acontece onde estamos. Ela exige movimento, exige entrega, exige um rompimento com tudo aquilo que já se tornou pequeno demais para o tamanho da promessa que Deus quer liberar. Abraão precisou confiar em algo que não via, assim como você muitas vezes precisa confiar em algo que ainda não sente. Ele caminhou por uma estrada desconhecida, guiado apenas por uma palavra. Você percebe a grandeza disso? Deus não lhe deu um mapa. Deus lhe deu uma promessa. E há momentos na vida em que o Senhor faz exatamente isso conosco. Ele não revela o caminho inteiro, revela apenas o primeiro passo, porque a mudança do destino não acontece com explicações, mas com obediência. Há uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quantas vezes Deus já te pediu para seguir em frente, mas o medo te prendeu? Quantas vezes você sentiu que algo precisava mudar, mas não teve coragem de deixar o que era confortável? Abraão nos ensina que o destino só muda quando escolhemos confiar mais na voz de Deus do que na segurança do que já conhecemos. E talvez este seja o ponto exato da sua jornada. Talvez Deus esteja te chamando para algo maior, mas você tem insistido em permanecer onde está porque não consegue enxergar o que está por vir. Mas quando Deus decide mudar o destino de alguém, Ele cria caminhos no invisível. Ele abre portas que não existem. Ele gera oportunidades onde antes havia apenas deserto. A mudança da rota divina não depende do que você entende, mas do que você aceita. E esse é um convite profundo feito a você hoje. Abraão recebeu uma promessa que mudaria sua vida e a vida de toda sua descendência. Uma promessa tão grande que parecia impossível. Talvez você também esteja diante de promessas que parecem distantes demais. Talvez Deus já tenha sussurrado algo ao seu coração, mas as circunstâncias gritam o contrário. Abraão enfrentava esse mesmo dilema. A promessa dizia que ele seria pai de uma grande nação, mas a realidade dizia que sua esposa era estéril. E aqui está um segredo espiritual poderoso. Quando Deus muda o destino de alguém, ele frequentemente começa por onde é impossível. Ele inicia pelo ponto onde as suas forças acabam, para que ninguém possa dizer que foi mérito humano. Quando a mudança vem de Deus, ela carrega consigo o selo do sobrenatural. Ela transforma aquilo que a lógica rejeita. Ela torna real aquilo que parecia morto. E há algo ainda mais profundo. A promessa de Deus não mudou quando Abraão tropeçou, quando duvidou, quando tentou ajudar Deus criando caminhos alternativos. Isso mostra que, quando o Senhor decide mudar o destino de alguém, Ele não desiste no meio do processo. Mesmo quando você se confunde, mesmo quando teme, mesmo quando oscila entre fé e dúvida, Deus permanece firme no que Ele decidiu fazer. Talvez você se veja assim, tentando entender o que Deus está construindo, tentando encaixar peças que não se encaixam, tentando se manter forte enquanto encara a incerteza. Mas saiba, o destino que Deus escreve não é apagado pelos seus erros. Ele é sustentado pela fidelidade dele. Abraão só viu a promessa se cumprir quando finalmente entendeu que Deus não queria sua força,
mas sua confiança. E é isso que ele deseja de você também. Talvez este período da sua vida seja a sua saída da terra de Abraão. O momento em que Deus desloca suas emoções, realinha seus caminhos e te conduz a um propósito maior do que você imagina. Você não precisa ver tudo agora. Apenas precisa crer que o mesmo Deus que mudou o destino de Abraão é capaz de mudar o seu. E quando ele decide agir, nenhuma estrutura humana permanece de pé. O seu destino está nas mãos dele. E ele nunca erra. 2. A transformação de José. Quando Deus usa o improvável para conduzir ao inevitável. Se o chamado de Abraão nos mostra que a mudança de destino começa quando Deus nos desloca, a história de José revela algo ainda mais intrigante. Ela nos ensina que, muitas vezes, o caminho para o novo destino passa justamente pelos lugares que mais tentamos evitar. Enquanto Abraão precisou sair do conforto, José foi tirado à força. Ele não recebeu um aviso, não recebeu uma promessa clara num primeiro momento, não teve a chance de se preparar emocionalmente. Tudo aconteceu de maneira abrupta, injusta, dolorosa e aparentemente sem sentido. E talvez seja assim que você se sente hoje. Como alguém que não escolheu certas perdas, que não desejou determinadas rupturas, que não esperava cair em certos buracos da vida. Mas mesmo assim caiu. Mesmo assim foi empurrado. Mesmo assim precisou continuar. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado em uma terra estrangeira. Aos olhos humanos, isso não parece mudança de destino. Parece castigo, ruína, abandono. Mas é aqui que a sabedoria divina começa a operar de maneira silenciosa e misteriosa. Há momentos em que Deus muda o destino não começando pela subida, mas pela descida. Não te colocando em um lugar melhor, mas te afastando de tudo o que é conhecido, para então te elevar no tempo certo. E isso é um mistério difícil de aceitar, porque, quando somos guiados por Deus, esperamos caminhos suaves, portas abertas, sinais claros. Mas a rota do destino transformado passa, muitas vezes, pelos vales mais escuros, porque é nesses vales que aprendemos a linguagem da dependência e da fidelidade. Enquanto José era vendido como escravo, Deus estava movimentando peças que José não conseguia enxergar. Enquanto ele chorava na cisterna, Deus já estava preparando a casa de Potifar. Enquanto ele era injustamente acusado, Deus já alinhava o encontro com o copeiro do rei. E enquanto ele permanecia esquecido na prisão, Deus já havia decretado que aquele seria o último estágio antes da virada. O que José não sabia, e o que você muitas vezes também não sabe, é que a mudança de destino não acontece no dia em que você começa a ver um milagre. Ela acontece no dia em que Deus decide. E quando Deus decide, até as injustiças se tornam portas, até a dor se torna ponte, até a humilhação se torna promoção. A história de José é uma prova viva de que Deus usa o improvável para conduzir ao inevitável. Nada do que aconteceu com ele foi desperdiçado. Nada foi acidente. Cada perda, cada lágrima, cada noite escura estava empurrando José exatamente para o lugar onde Deus queria colocá-lo. E há momentos em que Deus faz exatamente isso conosco. Ele permite que aquilo que pensávamos que sustentava a nossa vida desabe, não para nos destruir, mas para nos arrancar de um caminho que não faz mais parte do propósito. Às vezes ele fecha portas que estávamos implorando para manter abertas, não porque não nos ama, mas porque sabe que elas não nos levariam ao destino que ele projetou. José tinha um sonho, mas não sabia o processo. Talvez você também tenha promessas, sinais, esperanças, mas desconhece o caminho que Deus escolherá para cumpri-las. E isso é parte da fé. É confiar que mesmo quando nada parece fazer sentido, Deus continua escrevendo. E há um detalhe precioso na história de José. Apesar de tudo o que viveu, ele não se tornou amargo. Ele não permitiu que a dor transformasse seu caráter. Ele serviu com excelência na casa de Potifar, mesmo sendo escravo. Ele serviu com humildade na prisão, mesmo sendo esquecido. E é justamente essa postura que acelerou seu destino. Deus muda destinos, mas é o nosso coração que determina como chegaremos ao final da jornada. José não permitiu que o trauma ditasse seu comportamento. Ele carregou consigo a certeza de que Deus estava com ele, mesmo quando tudo parecia perdido. Talvez seja isso que Deus espera de você agora. Que, mesmo no vale, você continue crendo. Que, mesmo cercado pela injustiça,
você continue servindo. Que, mesmo ferido, sua fé continue respirando. Quando José foi chamado diante de Faraó, tudo mudou em um único dia. O destino que parecia quebrado foi restaurado com honra, autoridade e propósito. E isso revela algo profundo. A mudança de destino é súbita para quem vê, mas trabalhada com cuidado para quem vive. Talvez você esteja justamente no último estágio antes da virada. Talvez as prisões emocionais, espirituais ou circunstanciais que você enfrenta hoje sejam apenas o cenário que antecede a maior elevação da sua história. Não interprete sua dor como fim. Ela pode ser, na verdade, o corredor que leva à sala onde Deus vai te exaltar. Assim como José, você não está vivendo o que está vivendo por acaso. Deus está usando o improvável para te conduzir ao inevitável. E o inevitável, para quem entrega o destino nas mãos de Deus, é sempre a vitória. 3. O encontro de Jacó com o anjo, quando Deus confronta para transformar o destino. Se José nos ensina que Deus usa o improvável para conduzir ao inevitável, Jacó nos mostra outra dimensão da mudança de destino. Ele nos revela que, antes de Deus transformar o caminho, Ele transforma o interior. Há momentos em que o Senhor não apenas redireciona a rota, mas confronta a alma de tal maneira que tudo o que fomos até agora precisa ser redefinido. Jacó se tornou um dos patriarcas mais importantes da fé, mas sua mudança de destino não começou com prosperidade, nem com expansão, nem com sucesso. A virada começou numa noite de confronto, solidão e luta. E talvez seja exatamente neste lugar espiritual que você se encontra hoje, uma estação em que não há mais para onde correr, não há mais quem culpar, não há mais como fugir da realidade. A mudança do destino, muitas vezes, começa no lugar onde finalmente encaramos quem somos diante de Deus. Jacó estava prestes a reencontrar Esaú, seu irmão, aquele que carregava feridas antigas, memórias dolorosas, histórias mal resolvidas. Tudo aquilo que Jacó tentou evitar durante anos agora estava à sua frente. E é assim que Deus trabalha quando decide mudar o destino de alguém. Ele nos leva a encarar aquilo que ignoramos, a tocar nas áreas que escondemos, a revisitar capítulos que deixamos incompletos. Não para o nosso castigo, mas para a nossa cura. Jacó tinha medo, tinha culpa, tinha insegurança. Ele era alguém que havia passado a vida tentando vencer pela própria força. Enganou o pai, manipulou situações, buscou atalhos. Mas quando Deus marcou aquela noite, ele estava dizendo: não é mais assim que você vai viver. Não é mais assim que você vai avançar. Não é mais na força do braço, mas na força do propósito. A luta de Jacó com o anjo é uma das cenas mais profundas de toda a Escritura. Porque ali, naquele vale silencioso, duas histórias colidem. A história que Jacó construiu com suas próprias mãos e a história que Deus queria escrever. E há momentos em que você também vive essa colisão. É quando suas forças acabam. É quando suas estratégias já não funcionam. É quando Deus te coloca sozinho, não para te punir, mas para te restaurar. Jacó lutou, insistiu, agarrou-se ao anjo e, quando sua perna foi tocada, ele finalmente entendeu que aquela batalha não era contra um adversário, mas contra si mesmo. O ferimento que recebeu não foi destruição, foi libertação. A mudança de destino, às vezes, exige um golpe que quebra o orgulho, que rompe a autossuficiência, que derruba máscaras. É nesse toque divino que deixamos de ser quem fomos e começamos a ser quem Deus planejou. E então o anjo lhe perguntou: qual é o teu nome? Essa pergunta, tão simples, carregava um peso imenso. Deus sabia quem Jacó era. Mas precisava que Jacó reconhecesse. Precisava que ele admitisse sua história, seu passado, seus erros, suas escolhas. Antes de mudar seu destino, Deus pediu que ele se enxergasse. E talvez seja isso que o Senhor está fazendo com você agora. Por isso certas situações se repetem, por isso algumas dores retornam, por isso algumas emoções parecem te perseguir. Deus está te chamando para reconhecer o nome das suas feridas, o nome das suas trapaças internas, o nome das suas inseguranças. Só quando Jacó confessou quem era, Deus pôde declarar quem ele seria. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Ali, o destino foi reescrito. Deus mudou a identidade antes de mudar o futuro. Ele disse, em outras palavras, você não será definido pelos seus erros. Você não será escravo das suas escolhas passadas.
Você não viverá sob o peso da culpa. Eu estou te dando um novo nome, uma nova história, um novo propósito. E é exatamente isso que Deus faz quando decide alterar o destino de alguém. Ele não apenas abre portas. Ele cura a alma. Ele não apenas cria caminhos. Ele restaura identidades. Ele não apenas muda circunstâncias. Ele renova a essência. Depois daquela noite, Jacó mancava. E esse detalhe é revelador. O toque de Deus que muda o destino deixa marcas. Marcas de humildade, marcas de dependência, marcas de graça. Muitas das cicatrizes que você carrega hoje não são sinais de fraqueza, mas lembranças de que Deus esteve ali, quebrando aquilo que precisava ser quebrado para reconstruir aquilo que você jamais conseguiria sozinho. Jacó encontrou Esaú com o coração restaurado, e a reconciliação que parecia impossível se tornou realidade. Isso nos mostra que, quando Deus transforma o interior, Ele também transforma o exterior. Quando Ele cura a alma, Ele realinha relacionamentos, Ele abre caminhos, Ele restaura o que parecia morto. Talvez você esteja vivendo a sua noite no Val de Jaboque. Talvez Deus esteja confrontando áreas que você tentou esconder. Mas não fuja. Não desista. Não tenha medo do toque que te faz mancar. Porque é esse toque que inaugura a sua nova história. Jacó entrou naquela noite como alguém confuso e dividido. Saiu como Israel, príncipe de Deus. E quando o Senhor decide mudar o destino de alguém, Ele faz exatamente isso. Ele te encontra onde você está, mas te deixa completamente diferente de como te encontrou. 4. A travessia do Mar Vermelho, quando Deus rompe limites e cria caminhos onde não existe saída. Se Jacó nos mostra que Deus muda o destino transformando a identidade, a travessia do Mar Vermelho revela outra dimensão ainda mais grandiosa. Ela nos mostra que, quando o Senhor decide mudar o destino de alguém, nenhum limite natural permanece de pé. Nenhuma barreira, por maior que pareça, é capaz de deter o decreto divino. O povo de Israel não estava apenas fugindo do Egito. Eles estavam atravessando a fronteira entre o passado e o futuro. Entre a escravidão e a liberdade. Entre a dor e a promessa. Entre a vida que conheciam e a vida que Deus havia planejado. E é nesse ponto da história que muitos de nós nos identificamos profundamente. Porque antes da virada definitiva, quase sempre enfrentamos o mar. O momento em que não há mais para onde ir, não há mais quem ajudar, não há mais estratégias. É o instante em que ficamos encurralados entre o inimigo atrás e o impossível diante de nós. Israel havia sido liberto, mas agora estava preso. À frente, o mar. Atrás, o exército de Faraó. E é aqui que entendemos o mistério da mudança de destino. Quando Deus decide mudar sua história, Ele não te leva ao mar para te afogar. Ele te leva ao mar para te provar. Para te mostrar que não existe limite onde Ele deseja te conduzir. Talvez você esteja exatamente numa situação assim. Um momento em que sua vida parece sem saída. Emocionalmente preso, espiritualmente enxugado, humanamente sem alternativas. Talvez você veja o mar diante de você e pense que acabou. Mas o mar, para quem caminha com Deus, nunca é o fim. É a porta. É a fronteira. É o lugar onde Deus demonstra que o destino que Ele escreveu não pode ser impedido pelo que os seus olhos enxergam. E então Deus dá uma ordem que contraria toda a lógica humana. Ele diz a Moisés: diga ao povo que marche. Marchar para onde? Marchar para quê? Marchar de que forma, se o mar ainda não estava aberto? É aqui que aprendemos um dos princípios mais profundos da mudança de destino. Deus não abre o caminho para depois mandar você seguir. Deus manda você seguir para depois abrir o caminho. A fé não é consequência do milagre. A fé é o que antecede o milagre. E talvez esse seja o ponto em que você precisa refletir agora. Quantos movimentos Deus já te pediu para fazer, mas você ficou parado esperando ver o mar se abrir primeiro? Quantas decisões você adiou esperando se sentir pronto? Quantos passos você não deu porque queria garantias? A mudança do destino começa quando você decide caminhar antes de enxergar. Moisés ergueu o cajado e Deus soprou um vento forte que abriu o mar. Mas perceba que o mar não se abriu com violência, não se abriu de uma vez,
não se abriu de maneira abrupta. A Escritura revela que o mar se abriu durante a noite inteira. Isso significa que Deus estava trabalhando enquanto o povo não via. Ele estava movendo as águas no escuro. Estava preparando o caminho no silêncio. Estava alinhando cada detalhe enquanto Israel apenas esperava. E é exatamente isso que Deus faz quando prepara a mudança de destino de alguém. Ele trabalha no invisível. Ele age onde você não percebe. Ele organiza o que você não controla. Ele prepara o impossível nas horas em que você acha que nada está acontecendo. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas um milagre físico. Foi um divisor espiritual. Deus estava ensinando Israel que o destino deles não seria definido pela força dos inimigos, mas pela força da presença dele. A cada passo sobre o chão seco, Deus estava dizendo: vocês não caminham sozinhos. Vocês não avançam pela própria habilidade. Vocês caminham porque eu abri o caminho. Talvez seja isso que ele quer te mostrar agora. Que a rota que ele preparou é sustentada pelo sopro dele, não pelo seu esforço. Que o chão que você pisa, mesmo onde deveria haver águas profundas, existe porque ele decidiu abrir. E então vem o momento mais simbólico. Quando Israel chega ao outro lado, Deus ordena que o mar volte ao normal. Isso significa que jamais seria possível retornar ao Egito. O passado estava definitivamente fechado. Quando Deus muda o destino, ele fecha portas que você nunca mais poderá atravessar. Ele destrói os caminhos que um dia te escravizaram. Ele impede os inimigos de te alcançarem. Muitas vezes você lamenta por portas que se fecharam, por laços que foram cortados, por ciclos que se romperam. Mas talvez Deus tenha fechado essas portas não para te punir, mas para te proteger. Há destinos que só se tornam possíveis quando ele encerra definitivamente rotas que te amarravam. A travessia do mar marca o instante em que o passado perde o direito de te perseguir. E talvez este seja o momento em que Deus está fazendo isso com você. Rompendo limites, destruindo julgos, abrindo caminhos onde não existe saída. O mar não abriu porque Israel era forte. O mar abriu porque Deus havia decidido que o destino deles não seria a escravidão, mas a liberdade. E quando Deus decide mudar o destino de alguém, até o mar se curva diante da sua vontade. 5. O despertar de Samuel, quando Deus muda o destino chamando pelo nome. Se a travessia do Mar Vermelho nos mostrou que Deus cria caminhos onde não existe saída, a história de Samuel revela que, quando o Senhor decide mudar o destino de alguém, ele começa chamando pelo nome. E não de forma coletiva, genérica ou distante. Ele chama de maneira pessoal, íntima, direta, despertando algo dentro da alma que talvez estivesse adormecido há anos. Enquanto Israel atravessou um mar, Samuel atravessou um chamado. E isso é tão poderoso quanto qualquer milagre físico, porque há destinos que não se transformam pela força das circunstâncias, mas pelo toque suave da voz de Deus que ecoa no coração. Samuel cresceu no templo, cercado por símbolos sagrados, próximo do altar, vivendo no ambiente da fé, mas ainda sem ter vivido a experiência da revelação. Isso nos mostra algo importante. Estar perto das coisas de Deus não significa, necessariamente, ouvir a voz de Deus. Há pessoas que frequentam lugares santos, que servem, que se dedicam, mas ainda não tiveram o coração despertado pelo chamado pessoal do Senhor. E talvez esse seja exatamente o ponto da sua vida neste momento. Você ama a Deus. Você deseja acertar. Você busca sua presença. Mas ainda sente que falta algo. Ainda sente que, apesar de sua devoção, há uma profundidade espiritual que você não alcançou. Uma voz que você não sabe identificar. Uma direção que parece sempre distante. Mas entenda, a mudança de destino começa quando Deus decide quebrar esse silêncio. Certa noite, quando tudo estava quieto, quando o templo estava mergulhado na escuridão e o mundo parecia adormecido, Deus chamou Samuel pelo nome. Não houve terremoto. Não houve trovões. Não houve sinais no céu. Apenas uma voz. Uma voz tão sutil que Samuel confundiu com a de Eli. Isso revela um mistério. Às vezes, quando Deus começa a mudar o seu destino, você não percebe imediatamente. A voz dele se manifesta através de situações simples, através de pessoas, através de inquietações, através de sensações internas que você não sabe explicar.
Samuel não reconheceu de imediato porque ainda não tinha intimidade com Deus. Mas Deus insistiu. Chamou uma vez. Chamou outra. Chamou novamente. Porque quando o Senhor decide tocar uma vida, Ele não desiste até que a pessoa responda. Eli, mesmo já envelhecido e espiritualmente fragilizado, reconheceu o que estava acontecendo e orientou Samuel a responder corretamente. Isso nos ensina que, quando Deus está mudando nosso destino, Ele usa pessoas para nos direcionar, mesmo que essas pessoas também estejam passando por seus próprios desafios. Deus não precisa de ferramentas perfeitas para operar. Ele precisa de instrumentos disponíveis. Talvez alguém já tenha tentado te alertar. Talvez conselhos, palavras, pressentimentos, convites, oportunidades tenham surgido no seu caminho. E talvez você não tenha percebido que, por trás disso, havia uma voz divina tentando te acordar para algo maior. Quando Samuel finalmente respondeu, "Fala, Senhor, porque o teu servo escuta", o céu se abriu sobre sua vida. Isso marca o exato momento em que seu destino começou a ser reescrito. Pela primeira vez, ele não estava servindo por hábito, nem obedecendo por tradição. Ele estava se entregando de coração, oferecendo sua atenção, sua disposição, sua escuta. E é exatamente isso que Deus espera de você agora. Não perfeição. Não respostas prontas. Apenas abertura. Apenas disposição. Apenas um coração que diga, "Senhor, eu estou ouvindo." A partir daquele dia, Samuel não foi mais o mesmo. A voz que antes era rara passou a ser constante. O menino que era apenas um auxiliar se tornou profeta, juiz, líder espiritual de toda a nação. Deus o levantou para ungir reis, para confrontar pecados, para guiar Israel em momentos decisivos. Mas tudo começou com uma noite silenciosa e um chamado pessoal. Uma noite em que Deus decidiu mudar o destino de alguém simples, alguém comum, alguém que ninguém imaginava que se tornaria grande. E aqui está a revelação para você. O que Deus fez com Samuel, Ele está pronto para fazer com você. Ele quer despertar dons que você nem sabe que possui. Ele quer ativar propósitos que você não imaginava que fariam parte da sua vida. Ele quer te conduzir para uma estação onde você não apenas escuta sobre Deus, mas escuta Deus. Onde suas decisões deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiadas pela voz dele. Onde sua vida deixa de ser empurrada pelas circunstâncias e passa a ser conduzida pela revelação. Quando Deus chama pelo nome, Ele não está apenas comunicando algo. Ele está anunciando que uma nova fase começou. E talvez este seja exatamente o momento em que o Senhor está chamando você. Um chamado que não vem com barulho, mas com profundidade. Que não chega com imposição, mas com amor. Que não empurra, mas atrai. E tudo o que Ele espera é a sua resposta. Porque, assim como Samuel, quando você disser "Fala, Senhor", a mudança de destino se inicia, e o caminho que Deus preparou começa a se revelar diante de você. 6. A unção de Davi, quando Deus muda o destino escolhendo quem ninguém escolheria. Depois de Samuel ser despertado pela voz de Deus, sua primeira grande missão revela um dos mistérios mais belos da intervenção divina. Quando o Senhor decide mudar o destino de alguém, Ele escolhe pessoas que o mundo ignora, subestima ou despreza. E poucas histórias ilustram isso tão claramente quanto a unção de Davi. Enquanto Samuel é o retrato do chamado interno, Davi representa o chamado externo, aquele que muda não apenas o coração da pessoa, mas seu lugar no mundo. E é essa dupla transformação que frequentemente acontece quando Deus está prestes a alterar o destino de alguém. Ele trabalha dentro, mas também trabalha ao redor. Quando Samuel foi enviado para a casa de Jessé, ele carregava em si o peso de uma revelação. Deus havia rejeitado Saul e agora escolheria um novo rei. Porém, nem Samuel imaginava que o escolhido seria alguém completamente fora dos padrões, fora das expectativas, fora da lógica humana. Jessé apresentou seus filhos, homens fortes, preparados, aparentemente dignos da realeza. E Samuel, como qualquer um de nós, pensou que o primeiro deles seria o escolhido. Mas o Senhor o interrompeu com uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Essa verdade ecoa nos séculos e chega até você hoje, porque a mudança de destino quase sempre acontece para aqueles que acreditam não ter valor suficiente, não ter capacidade suficiente, não ter influência suficiente.
Pessoas que se consideram pequenas demais para um propósito grande. Talvez você seja uma delas. Talvez sua vida tenha sido marcada por rejeições, comparações, portas fechadas, expectativas frustradas. Talvez você tenha sido colocado de lado tantas vezes que começou a acreditar que esse é o seu lugar. Davi estava exatamente assim. Ele não foi sequer lembrado pelo pai quando Samuel pediu para ver todos os filhos. Ele estava no campo, cuidando de ovelhas, ocupando o tipo de trabalho que ninguém valorizava. Mas era ali, no anonimato, que Deus estava construindo um coração capaz de receber um destino extraordinário. Quando Samuel perguntou se havia mais alguém, Jessé admitiu quase com constrangimento: ainda falta o mais novo. Essa frase resume a maneira como muitas pessoas nos veem. Como os últimos, os menos importantes, os esquecidos. Mas Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o mundo. Ele não escolhe com base em títulos, aparência, poder ou reconhecimento. Ele escolhe com base naquilo que só ele vê. E talvez você não imagine, mas enquanto passava por temporadas duras, silenciosas, solitárias, Deus estava observando cada detalhe do seu coração. Observando como você reagiu às injustiças. Observando como permaneceu fiel quando ninguém aplaudiu. Observando como continuou acreditando mesmo quando nada mudava. O campo foi, para Davi, o treinamento invisível. E talvez a sua vida até agora tenha sido esse campo. Quando Davi entrou, Samuel percebeu imediatamente que algo nele brilhava de maneira diferente. E então Deus confirmou: é este. Naquele instante, diante de uma família que não esperava, diante de irmãos que nunca imaginaram, diante de um cenário improvável, o destino de Davi mudou. Mas algo precisa ser compreendido com profundidade. A unção veio antes da posição. Deus o escolheu muito antes do trono ser dele. Porque a mudança de destino não acontece primeiro no mundo físico. Ela acontece no mundo espiritual. Davi foi ungido, mas voltou para o campo. Ele recebeu a promessa, mas não recebeu a coroa. E isso ensina uma lição essencial. Quando Deus decide mudar sua história, Ele marca primeiro seu espírito, antes de mudar sua circunstância. Talvez você esteja vivendo exatamente essa transição. Algo dentro de você mudou. Algo no seu coração se expandiu. Algo na sua fé amadureceu. Você sabe que Deus tem algo maior, mas ainda se sente no campo, ainda se sente no lugar de sempre, ainda se sente fazendo o que sempre fez. Não se desespere. O campo não anula a unção. O anonimato não apaga o decreto. O tempo de espera não diminui o propósito. Davi foi ungido como rei, mas ainda precisou enfrentar dias de serviço, dias de fuga, dias de batalha, porque a mudança de destino não é apenas receber um novo título espiritual, mas se tornar a pessoa que será capaz de carregar esse título sem perder o coração. E há outro detalhe precioso. A unção não mudou Davi para que ele se tornasse alguém importante diante das pessoas, mas para que ele se tornasse alguém útil diante de Deus. A unção não veio para massagear seu ego, mas para fortalecer sua missão. Deus muda o destino não para exaltar o nome humano, mas para cumprir sua própria vontade através de seres frágeis e escolhidos pela graça. E isso significa que, se Ele está mudando a sua rota, é porque há algo que Ele quer realizar através de você. Algo que exige sensibilidade, coragem, humildade e dependência. Quando Deus escolhe alguém, Ele desautoriza qualquer voz que tentou diminuir essa pessoa. E talvez este seja o tempo em que Ele está desautorizando tudo aquilo que te inferiorizou, te limitou, te feriu. Assim como Jessé e os irmãos de Davi foram testemunhas da escolha divina, haverá momentos da sua vida em que pessoas que duvidaram de você verão o que Deus está fazendo. Porque o destino escrito por Deus não depende da validação de ninguém. Ele depende apenas do decreto dele. E assim como Davi foi levantado diante de todos, Deus está preparando um levantar em sua história. Ele está chamando você do campo, não porque você é o mais forte, nem o mais preparado, mas porque é aquele cujo coração está pronto. E quando Deus muda o destino, ninguém consegue impedir o que Ele determina. 7. A restauração de Jeremias. Quando Deus muda o destino curando a voz interior que diz: eu não sou capaz. Após vermos Deus escolhendo quem ninguém escolheria, como fez com Davi, chegamos agora ao ponto em que muitos permanecem presos mesmo depois de serem chamados. A batalha interna contra a sensação de incapacidade.
E ninguém expressa esse conflito de maneira tão profunda quanto Jeremias. Sua história revela que, quando o Senhor decide mudar o destino de alguém, ele precisa primeiro silenciar a voz interna que contradiz a voz divina. Essa voz que diz: não sou capaz, não sou suficiente, não tenho preparo, não tenho valor. A mudança do destino não avança enquanto essa voz não é curada. E talvez você, exatamente agora, esteja vivendo esse confronto. Jeremias era jovem, tímido, cheio de inseguranças. Deus o chamou para ser profeta, para falar às nações, para denunciar injustiças, para ser boca do Altíssimo em meio a um povo endurecido. Era uma missão grande demais para alguém que se enxergava pequeno demais. Quando Deus pronunciou sobre ele um dos chamados mais grandiosos da Bíblia, Jeremias respondeu com medo: "Ah, Senhor, eu não sei falar. Sou apenas um menino." Essa frase carrega o eco do coração de milhões de pessoas que, como Jeremias, sentem que Deus está fazendo algo maior, mas não acreditam que são capazes de sustentar esse chamado. E talvez seja assim com você. Deus está movimentando coisas, abrindo percepções, ampliando sua visão, mas a sua alma ainda se agarra às velhas narrativas que te diminuem. E é aqui que vemos uma das cenas mais poderosas de transformação de destino. Deus não ignora a insegurança de Jeremias. Ele não exige força imediata. Ele não o repreende de forma dura. Deus o cura pela verdade. Ele responde com firmeza, mas com amor: "Não digas, sou apenas um menino." É como se ele dissesse: pare de repetir sobre si mesmo aquilo que eu não disse. Pare de concordar com palavras que não vieram de mim. Pare de se limitar com os medos que o mundo plantou em você. A mudança de destino exige romper alianças com pensamentos antigos, porque há destinos que não cabem em mentalidades antigas. Deus precisou cortar, em Jeremias, a raiz da autodesvalorização antes de enviá-lo. E então, Deus toca a boca de Jeremias. Esse toque é simbólico e profundo. É o toque que legitima, que autêntica, que transforma. Deus estava dizendo: não é a sua boca. É a minha boca em você. Não é a sua força. É a minha força em você. Não é você quem fará. Sou eu através de você. Esse é o ponto crucial da mudança de destino. O fardo deixa de ser do homem e passa a ser de Deus. Talvez você esteja tentando carregar uma promessa com a força das suas próprias mãos e, por isso, se sente cansado. Talvez esteja tentando alcançar o que Deus prometeu com métodos humanos e, por isso, não avança. A mudança de destino acontece no momento em que você entende que não é sobre capacidade, mas sobre disponibilidade. Depois daquela experiência, Jeremias já não era mais o mesmo. Ele continuou temendo, continuou chorando, continuou lutando consigo mesmo, mas sua identidade foi restaurada. O que antes era fraqueza se tornou plataforma para Deus agir. E isso nos mostra algo precioso. Deus não muda o destino transformando você em alguém que nunca falha, mas transformando você em alguém que falha, mas segue. Que teme, mas obedece. Que chora, mas continua. A identidade renovada não é ausência de fragilidade. É presença de propósito. E há ainda um detalhe que toca profundamente o coração. Deus, ao chamar Jeremias, declarou: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que a mudança de destino não é uma improvisação divina. Não é uma resposta emergencial aos seus erros. Não é uma tentativa de corrigir caminhos inesperados. Ela é parte de um plano eterno que Deus sempre teve para você. Ele não está te remendando. Ele está te revelando. Ele não está criando um propósito agora. Ele está despertando o propósito que sempre existiu. Talvez você tenha demorado para acreditar em si mesmo. Talvez tenha se acostumado a pensamentos que diminuem sua força, sua fé, seu valor. Mas o Senhor está te chamando, como chamou Jeremias, para romper com isso. A mudança de destino precisa passar pela cura da voz interna que insiste em te contradizer. Você não é pequeno demais. Não é tardio demais. Não é fraco demais. Deus não errou quando decidiu te escolher. Deus não se enganou quando começou a mover coisas na sua vida. Ele não é pego de surpresa pelas suas limitações. Ele é autor do seu destino.
E quando ele muda o destino de alguém, a primeira coisa que ele transforma não é o caminho, nem as circunstâncias, mas a identidade. Assim como Jeremias, Deus está tocando a sua voz interior e dizendo: não temas, eu estou contigo. E quando essa verdade finalmente desce da mente para o coração, nada mais no mundo é capaz de impedir aquilo que ele determinou para você. 8. A virada na vida de Esther, quando Deus muda o destino colocando você exatamente onde deveria estar. Após Jeremias nos ensinar que Deus muda o destino curando a voz interior, Esther nos revela outra camada desse mistério divino. Há momentos em que o Senhor altera completamente a trajetória de alguém posicionando essa pessoa no lugar certo, na hora exata, mesmo que ela não compreenda o propósito de imediato. A mudança de destino, muitas vezes, acontece não por uma intervenção evidente, mas pela estratégia silenciosa do céu, que move pessoas, circunstâncias e oportunidades até que tudo se alinhe de forma perfeita. E essa história é um lembrete profundo de que nada na vida de quem pertence a Deus é coincidência. Esther era uma jovem simples, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, vivendo como estrangeira em uma terra que não era sua. Aos olhos humanos, ela não tinha influência, não tinha posição política, não tinha nome, não tinha poder. Mas Deus já estava escrevendo uma história que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todo um povo. Muitas vezes, quando Deus está prestes a agir, ele começa tomando decisões que parecem incompreensíveis. A remoção da rainha Vasti, por exemplo, poderia ser vista apenas como um episódio político, mas na verdade era o primeiro movimento de uma obra divina que ninguém ainda enxergava. E é assim também com você. Existem acontecimentos que parecem apenas caos, rupturas, perdas, mudanças repentinas, mas são, na verdade, peças sendo deslocadas pelo próprio Deus. Quando Esther é levada ao palácio, ela não entende o que estava acontecendo. Não pediu aquilo, não planejou aquilo, não buscou aquilo. A mudança do destino, muitas vezes, não é iniciada pela vontade humana, mas pelo decreto divino. Deus estava posicionando Esther em um lugar estratégico, porque o propósito exigiria essa posição. Há momentos em que você também é levado a lugares inesperados. Mudanças de trabalho, relacionamentos que se abrem ou se rompem, caminhos que surgem de forma repentina. E você talvez não compreenda. Talvez até resista. Mas Deus sabe. Ele te posiciona antes de revelar o porquê. Ele te coloca em lugares que a sua mente ainda não entende, mas que o seu propósito já exige. Quando o decreto de morte contra os judeus é assinado por Amã, o palácio se torna o único lugar do qual a salvação poderia surgir. E é então que Mardoqueu chama Esther para uma revelação que atravessa os séculos. Quem sabe se para um tempo como esse foste levada à realeza. Essa frase é a essência da mudança de destino. Não é você quem força o futuro. É Deus quem te eleva no tempo exato. Não é você quem cria o propósito. É o propósito que te encontra quando você está no lugar certo. A virada no destino não é fruto de sorte, mas de alinhamento espiritual. Esther sente medo. Ela sabe do risco. Sabe que entrar diante do rei sem ser chamada poderia custar sua vida. Mas é nesse ponto que o destino se redefine, no momento em que a fé vence o medo e a missão vence a hesitação. Esther decide se posicionar. Decide ser instrumento. Decide assumir aquilo para o qual Deus a preparou silenciosamente. A mudança de destino sempre exige coragem. Coragem para deixar de ser espectador e se tornar protagonista do propósito divino. Coragem para agir quando a lógica sugere recuar. Coragem para dizer, se perecer, pereci, porque sabe que a vida tem mais sentido quando está na mão de Deus do que quando está presa ao medo. E então, algo extraordinário acontece. A mão invisível de Deus começa a movimentar tudo. O rei perde o sono, lê um registro antigo que o leva a honrar Mardoqueu, expõe o orgulho de Amã, cria circunstâncias que convergem perfeitamente para a vitória do povo judeu. Enquanto Esther jejuava e se colocava diante do Senhor, o céu já estava mudando decretos, revelando injustiças, alterando decisões, reorganizando reinos. Isso nos ensina que, quando você se alinha com o propósito de Deus, não é apenas a sua vida que muda. É o ambiente ao seu redor. É o cenário. É a história. Deus não apenas transforma o indivíduo. Ele transforma tudo o que cerca o indivíduo. Esther entrou no palácio como alguém comum e saiu como libertadora de uma nação. E isso nos revela o coração de Deus.
A mudança de destino não vem para inflar o ego, mas para cumprir a missão. Não vem para exaltar o nome humano, mas para exaltar o nome dele. Você pode não perceber agora, mas talvez Deus já esteja te posicionando há anos. Ele pode estar te preparando em silêncio, moldando seu caráter, alinhando relacionamentos, construindo caminhos. Porque existe algo em sua vida que não diz respeito apenas a você. Diz respeito às pessoas que serão alcançadas, protegidas, transformadas e libertas por sua existência. Assim como Esther, talvez Deus te trouxe até aqui para um tempo como este. Você não está onde está por acaso. Você não passou pelo que passou por acaso. Você não sobreviveu ao que sobreviveu por acaso. Há um propósito oculto sendo revelado. E quando Deus decide mudar o destino de alguém, Ele faz isso posicionando essa pessoa exatamente onde deveria estar, mesmo quando ela não entende. O movimento divino é perfeito. E o mesmo Deus que levantou Esther está levantando você. Conclusão. Se você chegou até aqui, precisa saber de algo muito importante. Poucas pessoas terminam um vídeo como este. Poucos permanecem até o final de uma mensagem tão profunda, tão confrontadora e tão reveladora. E isso significa que há algo diferente em você. Algo que o Espírito Santo está despertando. Há uma fome espiritual que te trouxe até este momento, uma sede por respostas, direção e cura que não permitiu que você desistisse no meio do caminho. E por isso eu quero te parabenizar. Você não apenas assistiu. Você permaneceu. Você ouviu. Você permitiu que a palavra penetrasse na sua alma e abrisse portas que talvez estivessem fechadas há anos. Isso já diz muito sobre o que Deus está fazendo em sua vida e sobre o destino que Ele está prestes a transformar. Tudo o que compartilhamos hoje revelou um fio invisível costurado pelo próprio Deus ao longo das Escrituras. Quando Ele decide mudar o destino de alguém, Ele o faz com precisão, propósito e amor. Ele muda caminhos, mas também transforma identidades. Ele abre mares, mas também cura vozes internas. Ele levanta reis, mas também desperta profetas. Ele escolhe os improváveis, fortalece os frágeis, posiciona os esquecidos e eleva aqueles que o mundo jamais imaginaria. E se tudo isso chegou até você, não é coincidência. É direção divina. É resposta. É movimento espiritual. Há algo no seu destino que o Senhor está prestes a realinhar de forma tão profunda que, quando você olhar para trás, perceberá que este vídeo foi um marco, um divisor, um ponto de virada. Agora eu quero te convidar a fazer algo especial. Algo que sela espiritualmente aquilo que Deus começou em você. Quero que escreva nos comentários a frase: "Meu destino está nas mãos de Deus". Essa frase não é apenas um registro. Ela é uma declaração de fé. É um manifesto espiritual. É a prova de que você não apenas ouviu, mas entendeu que há um mover acontecendo. Quero ver quem são os escolhidos que chegaram até aqui, quem são aqueles que caminham até o final, quem são os que desejam viver o propósito por completo. Quando você comentar, saberei que você é parte desse grupo especial, e você mesmo perceberá que algo dentro de você está assumindo uma postura espiritual mais firme, mais madura, mais consciente. Eu também quero te pedir que compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir esta mensagem. Talvez você conheça alguém que está à beira da desistência, alguém que perdeu a esperança, alguém que está enfrentando decisões difíceis, alguém que sente que seu destino nunca vai mudar. Compartilhar não é apenas enviar um link. É estender a mão. É se tornar instrumento. É permitir que Deus use você para tocar vidas que você nem imagina. Há pessoas que serão levantadas porque você decidiu agir. E, por favor, se ainda não é inscrito neste canal, eu preciso te dizer algo com honestidade espiritual. Muitas pessoas assistem, se emocionam, são abençoadas, mas não se inscrevem. E, sem perceber, deixam de fortalecer um espaço que as fortalece. Deixam de apoiar aquilo que alimenta sua fé. E isso é como beber água de uma fonte e não reconhecer o valor da fonte. É como buscar luz, mas esquecer da chama. Se estes vídeos têm falado ao seu coração, se você sente que Deus usa este conteúdo para te orientar, então não permanecer inscrito é negar a si mesmo algo que te ajuda. Mas se você já é inscrito, sinta orgulho disso. Você faz parte de uma família espiritual que cresce junta, amadurece junta e se apoia no caminho da fé. Antes de encerrar, quero te pedir algo especial.
Quando o vídeo terminar, não pause, não feche, não interrompa. Permaneça alguns minutos em silêncio ouvindo a música de fundo. Esse momento de quietude permitirá que a presença de Deus finalize aquilo que ele começou neste estudo. Deixe que ele toque áreas profundas da sua alma. Permita que ele organize pensamentos, cure emoções e aqueça o seu coração. E enquanto estiver em silêncio, dedique algumas palavras de louvor e gratidão ao Senhor pelo dia de hoje, pela sua vida, pela oportunidade de estar aqui, por tudo o que ele ainda fará. O destino nas mãos de Deus nunca é pequeno, nunca é perdido, nunca é desperdiçado. E você está prestes a viver algo maior do que imagina. Por isso, não se desconecte. Não se afaste. Continue assistindo aos vídeos do canal. Continue caminhando com fé. Continue abrindo o coração para Deus. Seu destino está sendo transformado. E você já deu o primeiro passo.